No momento em que você para de procurar a atenção deles, é quando eles começam a procurar a sua. Engraçado como isso funciona, né? Quando você está totalmente envolvido, eles estão desligados. Mas no momento em que você se afasta, de repente eles estão prestando atenção. De repente, eles estão interessados. De repente, eles agem como se importassem. Meus amigos, isso não é amor, é psicologia. E uma vez que você entender isso, nunca mais vai desperdiçar sua energia com pessoas que não merecem. Se você está cansado de se sentir ignorado, subestimado, menosprezado, então fique comigo, porque hoje vamos mudar o jogo. Vamos expor a verdade por trás do motivo pelo qual eles precisam que você se afaste antes mesmo de começarem a te valorizar. E quando você perceber isso, nunca mais vai correr atrás. Não esquece de clicar no botão curtir, se inscrever e vamos lá. Ei, pessoal, imaginem isso. Você entra em um restaurante chique. Tem uma garrafa de água na mesa, grátis, com refil ilimitado. Você sequer pensa nisso? Não. Você bebe um pouco, talvez até deixe metade intocada, porque não há urgência, não há valor. Mas agora, imagine o seguinte. Você está preso no meio do deserto, sob um sol escaldante, com os lábios ardendo e a garganta seca. A mesma garrafa de água. Agora ela não tem preço. Agora você faria qualquer coisa por ela. O que mudou? A água? Não, a maneira como você a viu. Sim, é exatamente assim que as pessoas tratam você. Quando você está sempre disponível, quando está constantemente dando, constantemente se aproximando, constantemente provando seu valor, elas não veem o seu valor. Você é a água gratuita na mesa, mas no momento em que você se afasta, desaparece, se torna raro. De repente, elas não conseguem parar de pensar em você. De repente, você é aquele oásis no deserto que eles não conseguem alcançar. E, pessoal, sejamos realistas. Vocês já sentiram isso antes. Vocês já estiveram em uma situação em que eram os que sempre tentavam, sempre apareciam, sempre eram os bons. Vocês continuavam dando, continuavam provando, continuavam esperando que eles percebessem. Mas eles perceberam? Não. Eles ignoraram o esforço, descartaram a gentileza. Eles agiram como se você fosse substituível. Isso porque a natureza humana é programada para a escassez. Não valorizamos o que está sempre presente. Ansiamos pelo que podemos perder. É por isso que queremos o emprego difícil de conseguir, o carro de luxo, os tênis de edição limitada. É por isso que alguém que está sempre por perto é apenas mais uma pessoa. Mas alguém que desaparece se torna misterioso. É por isso que as pessoas só percebem o que tinham quando já não têm mais. E eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas se eles realmente se importassem, não me apreciariam desde o início? Deixem-me dizer-vos uma dura verdade, meus amigos. As pessoas não respeitam o que não têm de conquistar. Disseram-vos toda a vida que, se amassem mais, dessem mais, fossem pacientes e provassem o vosso valor, eles finalmente veriam o vosso valor. Mas digam-me, isso alguma vez funcionou? Não, porque quando vocês se esforçam demais, vocês se tornam fáceis. E o que é fácil nunca é valorizado. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E é isso que acontece quando vocês param de se importar, param de perseguir e dão um passo atrás. Vocês recuperam o poder. De repente, não são vocês que estão buscando atenção. São eles. Você não é quem precisa se explicar. São eles. Você não é quem precisa provar seu valor, porque sua ausência é prova suficiente. E deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Quando você domina essa mentalidade, tudo muda. Você para de perseguir, para de se explicar demais, para de desperdiçar energia com pessoas que nunca mereceram. Porque a verdade é esta: você nunca foi quem precisava deles. Eles é que precisavam de você.
Agora, repita comigo. Eu não corro atrás, eu atraio. Escreva isso nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a maneira como você vê os relacionamentos. Clique no botão curtir. Inscreva-se. Vamos lá. Número 1. O paradoxo da distância. Por que se afastar faz com que eles te queiram mais? No momento em que você para de provar seu valor, eles começam a provar o valor deles para você. É assim que funciona, meus amigos. É assim que a natureza humana funciona. No momento em que você dá um passo atrás, no momento em que você para de tentar, no momento em que você para de provar seu valor, tudo muda. De repente, eles começam a pensar em você, a se perguntar sobre você, a reavaliar o que antes ignoravam. Mas antes de aprofundarmos, deixe-me perguntar uma coisa. Você já viu um artista de rua tentando chamar a atenção da multidão? Eles tocam suas músicas, fazem seus truques, colocam seu coração em cada movimento, mas as pessoas passam sem nem notar. Por quê? Porque eles estão sempre lá. Eles são apenas mais uma voz no meio do barulho. Mas imagine que esse mesmo artista, de repente, para, larga o violão, vai embora e deixa o palco em completo silêncio. O que acontece? As pessoas olham, ficam curiosas. Elas param porque a ausência é mais alta do que o barulho jamais foi. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta de alguém que te subestimava. Mas sejamos realistas. Essa ideia parece estranha, né? Porque, no fundo, você foi condicionado a acreditar numa mentira. Se eu amar mais, eles vão me amar de volta. Se eu mostrar o quanto me importo, eles finalmente verão meu valor. Se eu me esforçar um pouco mais, eles vão me apreciar. Errado. Não é assim que a psicologia humana funciona. Não é assim que a atração funciona. Não é assim que as pessoas valorizam as coisas. Pense nisso. Por que as marcas de luxo nunca entram em promoção? Por que as pessoas brigam por tênis de edição limitada? Por que as pessoas pagam mais por coisas difíceis de conseguir? Porque a exclusividade cria valor. A escassez cria demanda. Se algo é muito disponível, muito fácil, muito barato, é ignorado. É dado como certo. E adivinhe? O mesmo se aplica a você. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre provando, sempre aparecendo primeiro, eles não sentem urgência em te valorizar. Você está lá como aquele artista de rua tocando para um público que não se importa. Mas no momento em que você dá um passo atrás, remove sua presença, tira sua energia, a mente deles acorda. E é aí que a verdadeira batalha começa. Porque eu sei o que você está pensando. Mas e se eles se esquecerem de mim? E se eles seguirem em frente? E se eu os perder para sempre? Esse é o medo, não é? Essa é a prisão da qual a maioria das pessoas nunca consegue escapar. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa é exatamente a razão pela qual tantas pessoas ficam presas, perseguindo, dando, esperando que alguém finalmente veja seu valor, porque tem muito medo do silêncio. Mas escutem, meus amigos, vocês precisam parar de temer o silêncio. Vocês precisam parar de temer o que acontece quando vocês deixam ir. Porque se eles realmente se importassem, se eles realmente valorizassem vocês, se eles realmente quisessem vocês, eles não teriam colocado vocês em uma posição em que vocês tivessem que provar seu valor em primeiro lugar. Deixem isso entrar na cabeça. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E é exatamente isso que acontece quando você dá um passo atrás. Você retoma o controle, não apenas sobre eles, mas sobre si mesmo. Você para de esperar pela validação deles. Você para de buscar a atenção deles. Você para de precisar que eles reconheçam o seu valor. Porque aqui está a verdade brutal. No momento em que você para de perseguir, é quando eles começam a notar. E deixa eu te dizer uma coisa.
Eles não vão gostar disso no começo. Eles vão agir como se não se importassem. Eles vão fingir que não percebem. Eles vão tentar convencer você e até a si mesmos de que sua ausência não os afeta. Mas quanto mais você mantém sua posição, mais isso os corrói. Eles vão começar a checar o celular. Vão começar a pensar demais. Vão começar a se perguntar se você seguiu em frente. E então o pânico se instala. Porque por muito tempo eles assumiram que você sempre estaria lá. Eles assumiram que não importa como te tratassem, você sempre voltaria. Eles assumiram que você era uma constante na vida deles, mas agora, eles não sabem mais qual é a sua posição em relação a eles. E isso, meus amigos, é a mudança de poder. Porque quando você finalmente para de provar seu valor, eles percebem que precisam começar a provar o valor deles para você. E vamos ser claros, isso não vai ser fácil. Tudo em você vai querer entrar em contato. Explique-se. Faça-os entender por que você está se afastando. Sua mente vai dizer que você precisa entrar em contato, ver como eles estão, garantir que eles saibam que você ainda se importa. Você sentirá a necessidade de quebrar o silêncio só para saber se eles ainda pensam em você. Não faça isso, porque esse é o momento em que a maioria das pessoas falha. É aí que a maioria das pessoas desiste. É aí que a maioria das pessoas perde todo o seu poder. Mas você não. Desta vez não, porque agora você sabe melhor. Porque agora você vê a verdade. Porque você entende que as pessoas que realmente te valorizam não precisam que você prove seu valor para elas. E aqueles que não, deixe-os ir. Porque o que vem a seguir é o momento em que você realmente recupera seu poder. Então, repita comigo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou o prêmio. Escreva isso nos comentários. Deixe isso penetrar. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor. E fique comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais. Você achou isso poderoso? Espere até ver o que vem a seguir. Clique no botão curtir, inscreva-se e prepare-se, porque estamos apenas começando. Número 2. O desequilíbrio energético. Por que dar demais mata a atração? Você se sentiu esgotado porque estava dando o que eles nunca mereceram. Essa é a verdadeira razão. Vocês estão exaustos, meus amigos. Não é porque vocês amaram demais, se importaram demais ou foram gentis demais. Não. É porque vocês foram os únicos a investir. Vocês enviaram mensagens longas. Vocês entraram em contato primeiro. Vocês sempre se colocaram à disposição. E o que eles fizeram? Ignoraram as mensagens, deram atenção sem entusiasmo, fizeram vocês questionarem a si mesmos. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você ficou sentado olhando para o seu celular, se perguntando por que eles demoravam tanto para responder? Por que pareciam animados num dia e distantes no outro? Por que você era o único mantendo toda a conexão, enquanto eles faziam o mínimo possível? Não era coisa da sua cabeça. Você não estava imaginando coisas. Você estava preso numa dinâmica unilateral, em que você dava tudo e eles mal levantavam um dedo. E aqui está a verdade nua e crua. Eles não sentiam necessidade de investir porque você já estava fazendo todo o trabalho. Pense nisso. Se alguém continua te dando algo de graça, você sentiria necessidade de trabalhar por isso? Provavelmente não, porque não há desafio, não é necessário esforço, não há sensação de merecimento. E é assim, meus amigos, que a atração morre. Imagine que você entra em um restaurante chique. Você está prestes a pedir um bife, mas o garçom, de repente, traz pratos ilimitados de bife de graça para sua mesa antes mesmo de você pedir. No começo, você fica animado, é bife de graça. Mas depois do 5º prato, do 10º prato, você para de se importar. Você nem tem mais vontade de comer. Por quê? Porque não houve esforço, não houve expectativa, não houve escassez.
É isso que acontece quando você dá demais. Nos relacionamentos, você se torna o bife grátis ilimitado, sempre presente, sempre disponível, sempre derramando energia que eles não precisaram se esforçar para conseguir. E deixe-me te mostrar outra verdade. As pessoas não valorizam o que não precisam se esforçar para conseguir. Quando alguém sabe que você sempre vai mandar mensagem primeiro. Quando alguém sabe que você sempre vai estar lá. Quando alguém sabe que você sempre vai perdoar, ignorar e continuar tentando. Eles param de tentar, não porque são maus, não porque são pessoas ruins, mas porque essa é a natureza humana. E eu sei o que alguns de vocês estão pensando, mas eu só queria mostrar que me importava. Mas se eu não tentar, eles não vão se esquecer de mim? E se recuar fizer com que eles percam o interesse? Esse medo é exatamente o motivo pelo qual tantas pessoas ficam presas no desequilíbrio energético. Elas acham que, se esforçarem mais, elas verão o seu valor. Mas sejamos realistas, meus amigos, isso já funcionou alguma vez? Se esforçar mais fosse a resposta, elas já teriam te valorizado a essa altura, não é? Elas já teriam se esforçado e correspondido ao seu esforço. Exatamente. Aqui está a mudança de poder. No momento em que você para de investir demais, é quando eles percebem que realmente precisam se esforçar. No momento em que você para de entrar em contato primeiro, é quando eles começam a se perguntar o porquê. No momento em que você para de estar sempre disponível, é quando eles começam a questionar se estavam te subestimando. No momento em que você se afasta, é quando eles sentem a perda. E deixe-me dizer uma coisa: essa perda é diferente. Quando alguém achava que você sempre estaria lá, eles podem não perceber imediatamente. Eles podem até fingir que não se importam. Mas, com o passar do tempo, à medida que o desequilíbrio de energia se corrige, eles percebem que precisam se esforçar ou vão te perder para sempre. É aí que a mudança acontece, porque a verdade é que os relacionamentos mais poderosos são equilibrados. Eles são construídos com investimento mútuo, esforço mútuo, energia mútua. Não é uma pessoa carregando toda a conexão enquanto a outra fica de boa. Não é uma pessoa derramando amor, tempo e atenção enquanto a outra dá migalhas. Não é uma pessoa se sentindo esgotada e exausta enquanto a outra se sente confortável e despreocupada. E deixe-me avisar, isso não será fácil. Se você passou a vida dando demais, vai ser desconfortável dar um passo atrás. Vai parecer estranho parar de tentar. Vai ser assustador abrir mão do controle, porque no fundo você foi condicionado a acreditar que, se não lutar pelo amor, não vai conseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o amor verdadeiro não exige que você se esgote. O amor verdadeiro é mútuo. O amor verdadeiro não deixa você na dúvida. O amor verdadeiro não faz você se sentir como se fosse demais. E se alguém só começa a se importar quando você para de tentar, isso significa que essa pessoa nunca teve medo de perder você. Ela só tinha medo de perder os benefícios que você trazia. Leia isso de novo. Então, o que você faz agora? Você corrige o desequilíbrio. Você se adapta à energia da outra pessoa. Você se afasta quando sentir que está dando demais. Você só investe nas pessoas que investem em você. E quando você faz isso, tudo muda. Porque de repente, você não é mais aquele que implora por atenção. De repente, você não é mais aquele que faz todo o trabalho. De repente, você não é mais aquele que se esgota por alguém que nunca mereceu. E é aí que você se torna intocável. Então repita comigo: eu igualo a energia. Eu invisto onde sou valorizado. Escreva nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor. Número 3. A abstinência de dopamina. Por que eles entram em pânico quando você se afasta? Eles não eram viciados em você.
Eles eram viciados na atenção que você lhes dava. Deixe isso penetrar, porque é aí que a maioria das pessoas se engana. Você achava que eles se importavam com você. Você achava que eles valorizavam quem você é. Você achava que eles apreciavam a conexão que vocês tinham. Mas e se eu te dissesse que eles não estavam apegados a você? Eles estavam apegados aos benefícios emocionais da sua presença. É difícil de engolir, não é? Mas vamos analisar isso. Você já percebeu como algumas pessoas só parecem interessadas quando você dá atenção a elas? No momento em que você manda uma mensagem, elogia, pergunta como estão, elas absorvem tudo. Elas respondem apenas o suficiente para manter você interessado. Elas gostam da segurança de saber que você está sempre lá. Mas o que acontece quando você para, quando se afasta, quando fica em silêncio, quando para de alimentar o ego delas? Elas entram em pânico, não porque te amam, não porque de repente percebem o seu valor, mas porque perderam a dose de dopamina. Veja, toda vez que você mandava uma mensagem, ligava ou procurava por elas, o cérebro delas recebia uma dose de dopamina. A dopamina é o químico do bem-estar. É o que nos faz sentir animados, recompensados e validados. Toda vez que você entrava em contato, toda vez que fazia com que se sentissem desejados, toda vez que se esforçava, o cérebro deles registrava isso como uma vitória. Mas é aí que fica complicado. Não era sobre você. Era sobre como a sua atenção os fazia se sentir. Porque a verdade é que algumas pessoas não querem você de verdade. Elas só querem saber que poderiam ter você se quisessem. E no momento em que você se afasta, essa descarga de dopamina desaparece. O cérebro deles sente falta da euforia. Eles sentem uma abstinência emocional. Sentem um vazio desconfortável. E é aí que eles começam a perseguir. Não porque perceberam o quanto você é incrível. Não porque tiveram alguma epifania que mudou suas vidas. Não porque finalmente estão prontos para lhe dar o que você merece. Mas porque odeiam perder o controle. Imagine uma máquina caça-níqueis em um cassino. Toda vez que você puxa a alavanca, você sente uma pequena descarga. Quer você ganhe ou perca, o ato de jogar mantém você viciado. É o potencial de ganhar que faz você voltar. Mas o que acontece quando a máquina desliga de repente? Não há mais luzes piscando, não há mais sons, não há mais descargas de dopamina. Você ficaria frustrado, confuso, se perguntando por que o jogo parou. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta de alguém que estava usando você para validação emocional. Eles não valorizavam você. Eles valorizavam a atenção, a perseguição, o conforto de saber que você estava sempre lá. E agora isso se foi. É por isso que de repente começam a ver suas histórias, curtir fotos antigas ou mandar mensagens do tipo: "E aí, como você está?", depois de semanas ignorando você. Não porque se importam, mas porque precisam da dose deles. E eu sei o que você está pensando. Mas e se eles realmente se importam? E se eles só precisassem de tempo para perceber isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles teriam percebido isso se você nunca tivesse se afastado? Exatamente. Porque as pessoas que realmente se importam com você não precisam te perder para te valorizar. E é aí que começa o verdadeiro teste. Quando eles voltarem, quando começarem a testar as águas, quando tentarem voltar para sua vida, você tem uma escolha. Você pode cair nessa. Você pode responder na hora, se explicar, agir como se nada tivesse acontecido, ou pode reconhecer o que realmente está rolando. Eles não estão sentindo sua falta. Estão sentindo falta da segurança emocional que você proporcionava. Eles não têm medo de perder o amor. Eles têm medo de perder o controle, porque quando alguém realmente te valoriza, não te coloca numa posição em que você tem que questionar seu valor. E escuta, não vou mentir para você. Isso vai ser difícil, porque no fundo, você quer acreditar que eles realmente sentem sua falta.
Você quer acreditar que eles estão voltando pelos motivos certos. Você quer acreditar que desta vez as coisas serão diferentes. Mas deixe-me te dizer a verdade. Se eles só perceberam seu valor depois que você se afastou, isso significa que eles nunca viram seu valor em primeiro lugar, porque a verdadeira valorização não é desencadeada pela ausência. Ela está lá desde o início. Então, o que você faz agora? Você mantém a postura. Você deixa que sintam a perda. Você resiste à vontade de explicar, justificar ou perseguir. Porque quando você faz isso, é quando eles sentem a verdadeira perda. E a parte mais poderosa é que, quando eles finalmente entenderem, você nem vai mais querer eles, porque terá percebido algo muito mais importante. Você nunca foi quem precisava deles. Eles precisavam de você. Repita comigo: eu não sou o remédio deles. Eu sou o prêmio. Escreva isso nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Número 4. Por que o silêncio é mais poderoso do que as palavras? As pessoas não temem a rejeição. Elas temem a incerteza. Deixe isso entrar na sua cabeça. Rejeição, isso é claro. É uma resposta. É um encerramento. Dói, claro, mas pelo menos é definitivo. Pelo menos elas sabem em que pé estão. Mas a incerteza, isso é um veneno lento. É isso que as mantém acordadas à noite. É isso que as deixa loucas. E é por isso que o silêncio é sua arma mais poderosa. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que, se explicarem melhor, se mandarem uma última mensagem, se conseguirem um encerramento, então finalmente ficarão em paz. Mas deixem-me dizer uma coisa, meus amigos. O silêncio é o encerramento. Sem mandar mensagens primeiro, sem perseguir, sem explicações. E deixem-me avisar, será tentador quebrar o silêncio. Toda a sua pessoa vai querer verificar se a outra pessoa ainda se importa, para obter algum tipo de reação. Mas você sabe o que é mais forte do que palavras: ausência. A ausência força a outra pessoa a ficar com seus próprios pensamentos. A ausência força a outra pessoa a se perguntar o que está acontecendo na sua cabeça. A ausência força a outra pessoa a lidar com o vazio que você antes preenchia. E acredite, esse vazio é mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. Imagine isso. Você está conversando e, de repente, a outra pessoa simplesmente para de responder. Sem explicação, sem reação, apenas um silêncio ensurdecedor. O que acontece? Seu cérebro começa a trabalhar horas extras. Eu disse algo errado? Eles estão chateados? O que eles estão pensando? E quanto mais o silêncio se prolonga, mais obsessivos seus pensamentos se tornam. É isso que acontece quando você se afasta de alguém que te subestimava. No começo, eles podem agir como se não se importassem. Pode fingir que não se incomoda. Pode até se convencer de que você vai voltar. Mas quanto mais tempo você fica em silêncio, mais isso o incomoda. Começa a checar o celular com mais frequência. Começa a perseguir suas redes sociais, procurando qualquer sinal do que você está fazendo. Começa a analisar tudo em excesso. Por que você desapareceu de repente? O que mudou? Será que te perderam para sempre? E aqui está a reviravolta. Quanto mais inseguros se sentem, mais começam a desejar a tua atenção. Porque é assim que a mente humana funciona. Quando algo está facilmente disponível, as pessoas ignoram, mas no momento em que desaparece sem aviso, o cérebro entra em modo de pânico. E eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas e se eles não se importarem? E se eles simplesmente seguirem em frente? E se o meu silêncio não funcionar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém realmente não se importasse, não teria colocado você numa posição em que você sentiu que precisava se afastar. Mas o mais importante é que isso não tem a ver com eles, tem a ver com você. Porque o silêncio não é só para fazer com que eles sintam sua falta, é para proteger sua energia.
Chega de se explicar para pessoas que não te valorizam. Chega de implorar pelo mínimo. Chega de dar acesso ilimitado a alguém que nunca mereceu. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E é isso que o silêncio te dá: poder sobre si mesmo. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não quer realmente um encerramento. Elas querem uma reação. Elas querem a garantia de que ainda têm acesso a você. Elas querem saber que, mesmo que tenham te tratado mal, você ainda está lá, ainda esperando, ainda disponível. Mas quando você fica em silêncio, elas não ganham nada. Nenhuma validação, nenhuma explicação, nenhuma prova de que ainda tem controle sobre suas emoções. E isso as deixa loucas. Porque a questão é a seguinte: o silêncio força as pessoas a enfrentarem a si mesmas. Quando você discute, implora ou manda mensagens longas tentando explicar seu lado, você está dando a elas uma rota de fuga. Elas podem te ignorar, podem distorcer suas palavras, podem transformar isso em outra coisa. Mas o silêncio, deixa elas sozinhas com sua própria culpa, seus próprios arrependimentos, seus próprios sentimentos não resolvidos. E é aí que a situação se inverte. Porque agora, em vez de você buscar respostas delas, elas estão buscando respostas em si mesmas. Por que eu deixei essa pessoa ir? E se eu estiver errado? Essa pessoa ainda se importa comigo? Essa incerteza é o seu poder. E não me interpretem mal. Isso também não será fácil para vocês. No começo, vocês sentirão a necessidade de entrar em contato. Sentirão que precisam dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar a tensão. Você vai se perguntar se eles ainda pensam em você. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. Você não precisa ouvir nada deles para saber o seu valor. E se eles nunca entrarem em contato, se nunca perceberem o que perderam, ótimo, porque isso só prova que eles nunca mereceram a sua energia. Então, faça o seguinte: mantenha o silêncio. Deixem que sintam sua ausência. Não deem nada para eles, porque quando fizerem isso, eles vão começar a perceber que a pessoa que achavam que sempre estaria lá, agora está intocável. Então, repitam comigo: meu silêncio é meu poder. Escreva isso nos comentários. Deixe isso penetrar. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor. Número 5. O efeito espelho invertido. Como fazer com que eles fiquem obcecados por você? As emoções deles são um reflexo das suas. Inverta o roteiro e eles sentirão o que você sentiu antes. Essa é a parte que eles nunca esperaram. Quando você estava investido, eles estavam distantes. Quando você estava perseguindo, eles estavam ignorando. Quando você estava esperando ao lado do telefone, eles estavam vivendo suas vidas como se você não existisse. Mas agora, o jogo é diferente. Porque você se afastou, você parou de reagir, você retomou o controle e, de repente, eles não se sentem mais tão confortáveis. Esse é o efeito espelho invertido. Tudo o que eles fizeram você sentir, agora eles começam a sentir. A dúvida, a incerteza, o excesso de pensamentos, a vontade de entrar em contato, mas hesitando porque não sabem em que pé estão. A mesma tempestade de emoções pela qual eles te fizeram passar. Agora, eles estão se afogando nela. E é aqui que fica realmente interessante. Você nem precisou fazer nada. Sem vingança, sem jogos, sem manipulação, apenas distanciamento. E é isso que mais os confunde, porque as pessoas estão programadas para esperar uma reação. Quando alguém se afasta, elas esperam que você corra atrás. Quando elas te ignoram, esperam que você continue tentando. Quando elas te deixam na incerteza, esperam que você faça perguntas, implore por esclarecimentos, busque garantias. Mas agora, silêncio, indiferença, mistério.
É aí que o medo surge, porque antes eles tinham certeza, sabiam exatamente o quanto você se importava. Eles sabiam que podiam levar o tempo que quisessem, ignorar suas mensagens, cancelar planos de última hora, e você ainda estaria lá. Eles sabiam que podiam desaparecer por dias, e você ainda estaria esperando por eles de braços abertos. Eles sabiam que tinham você, e essa segurança os deixava confortáveis. Mas agora eles não sabem, e isso os deixa loucos. Quanto mais você se afasta, mais os cérebros deles começam a procurar respostas. Espere, por que eles não estão reagindo? Eu os perdi? Eles estão seguindo em frente? A mente deles se torna um campo de batalha, repetindo cada momento, cada interação, cada pequeno detalhe, tentando descobrir o que mudou. Mas aqui está a melhor parte. Eles não conseguem encontrar uma resposta porque você não lhes deu uma. Você não gritou. Você não implorou. Você não enviou uma longa mensagem explicando-se. Você simplesmente parou de lhes dar acesso às suas emoções. E isso é poder. Porque deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. As pessoas anseiam pelo que não conseguem entender. Elas querem o que parece estar fora de alcance. Elas ficam obcecadas pelo que não podem controlar. E é exatamente assim que a mudança acontece, porque quando você estava focado nelas, elas tinham todo o poder. Sua mente estava cheia delas, seus pensamentos, sua energia, suas emoções, tudo ligado a alguém que nem estava totalmente presente. Mas no momento em que você vira o espelho, elas começam a sentir exatamente o que você sentia. E é assim que você faz isso. Pare de reagir emocionalmente a elas. Concentre-se na sua vida, no seu crescimento, na sua felicidade. Mostre a eles, sem dizer uma palavra, que você não precisa deles, porque nada é mais poderoso do que alguém que não se incomoda. Eles esperam que você fique bravo, esperam que você poste citações tristes e enigmáticas. Eles esperam que você tente deixá-los com ciúmes. Eles esperam que você busque a aprovação deles, assim como antes. Mas você não dá a eles o que eles esperam. Em vez disso, você aparece mais feliz, sem fingir, sem simular, mas genuinamente dedicando-se à sua própria vida. Sua energia é redirecionada, seu foco está em outro lugar, seu brilho é inegável. E é aí que eles começam a observar. Eles verificam suas histórias, perguntam sobre você, percorrem suas postagens em busca de pistas. Porque agora você é o desconhecido, e o desconhecido é irresistível. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E esse é o exemplo perfeito, porque agora você está no controle da sua energia, e no momento em que você tira sua energia deles, eles começam a desejá-la. No começo, eles vão tentar pequenas coisas. Uma mensagem aleatória, um like em uma foto antiga, um comentário que parece casual, mas que na verdade é um teste. Eles só querem saber: você ainda se importa? Mas aqui está o verdadeiro desafio. Você precisa permanecer distante, porque é aí que a maioria das pessoas falha. Elas veem um pequeno esforço, um pouco de atenção e caem de volta no ciclo. Elas respondem muito rapidamente. Elas deixam a outra pessoa voltar sem hesitar. Devolvem o poder que acabaram de recuperar. Não faça isso, porque o objetivo não é vencer. O objetivo não é reconquistá-las. O objetivo é finalmente se libertar do domínio emocional que elas tinham sobre você. Porque se elas realmente te querem, elas vão demonstrar isso. Se elas realmente te valorizam, elas vão provar isso. Se elas se importam genuinamente, elas vão se esforçar. Você não está mais em uma posição em que precisa perseguir, provar ou convencer. Ou a pessoa se esforça ou sai. E quando perceber que errou, você pode nem querer mais ela. Repita comigo: eu sou o mistério. Eu sou o prêmio.
Escreva nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Número 6. Por que eles testam você? E como passar em todos os testes? Se eles perceberem fraqueza, vão usar isso contra você. Sejamos realistas, meus amigos. Você começou a se afastar, parou de correr atrás, recuperou seu poder, e justamente quando você está começando a se sentir forte, justamente quando você está se acostumando com o silêncio, eles vêm bater à sua porta. E aí? Aleatório? Sinto sua falta, casual. Como você está? Tarde da noite. E de repente, seu coração dá um salto, seu cérebro começa a correr. Será que eles finalmente perceberam o que perderam? Será que mudaram? Talvez eles se importem afinal. Pare por aí. Isso não é amor, é um teste. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle que tinham sobre você. Eles não se arrependem de ter perdido você. Eles se arrependem de ter perdido sua rede de segurança emocional. Eles não passaram a valorizar você de repente. Eles só querem ver se ainda têm acesso a você. Porque vou te dizer uma coisa. Quando você se afasta, eles entram em pânico. Eles sentem a mudança, sentem sua energia desaparecendo, e isso os apavora, porque pela primeira vez eles não sabem onde estão com você. E o que as pessoas fazem quando sentem que estão perdendo o controle? Elas testam você. Elas querem ver se ainda podem te puxar de volta. Elas querem ver se você vai largar tudo. No momento em que elas entram em contato, elas querem ver se você realmente terminou ou está apenas fingindo. E é aí que a maioria das pessoas falha, porque elas veem aquela mensagem, aquela que diz, sinto sua falta, e se quebram. Elas começam a se explicar demais, começam a buscar respostas, começam a devolver seu poder. E adivinhem o que acontece depois. No momento em que obtêm a reação que estavam procurando, elas desaparecem novamente, porque nunca voltaram para ficar. Elas nunca voltaram para consertar as coisas. Elas voltaram para ter certeza de que ainda têm o controle. É por isso, meus amigos, que o verdadeiro teste não é eles testarem você. É você testar a si mesmo. Porque se você cair nessa, se deixar que eles o puxem de volta para o ciclo, você vai acabar exatamente onde começou. Mas se você se mantiver firme, se não reagir, se permanecer no seu poder, tudo muda. Porque quando eles entram em contato e você não se apressa em responder, eles sentem isso. Quando eles tentam te provocar e você não cai na provocação, eles começam a duvidar de si mesmos. Quando percebem que não têm mais acesso fácil às suas emoções, eles perdem o controle, e é aí que acontece a verdadeira mudança. No começo, eles vão fingir que estão tranquilos, vão agir como se estivessem apenas verificando como você está. Mas, com o passar do tempo, e você ainda sem reagir, eles começam a entrar em pânico. Espere, por que eles não estão respondendo? Será que eu realmente os perdi? Será que eles estão falando com outra pessoa? É aí que o medo de verdade começa, porque pela primeira vez eles sentem o que você já sentiu: a dúvida, a insegurança, o excesso de pensamentos. E quanto mais você fica em silêncio, mais eles começam a provar seu valor para você. Eles começam a se esforçar mais, começam a se dedicar, começam a fazer o que você sempre quis que eles fizessem. Mas aqui está a parte mais importante. Você não recompensa eles só por terem voltado. Você não larga tudo assim que eles mostram um pouco de esforço. Porque se eles realmente querem estar na sua vida, eles têm que provar isso. Não com palavras, não com mensagens sem entusiasmo, não com atenção repentina, mas com ações consistentes. Porque a verdade é esta: se alguém só quer você quando sente que está perdendo você, essa pessoa nunca quis você de verdade. Essa pessoa só queria saber que ainda poderia ter você. Então, faça o seguinte: mantenha sua postura. Não dê a ela o que ela espera.
Deixe que ela sinta o peso de suas próprias ações. E se ela realmente se importar, se realmente perceber o seu valor, se realmente quiser um lugar na sua vida, ela aparecerá de forma consistente. Ela se esforçará da forma que você sempre mereceu. Eles vão se esforçar ou sair de cena. E quando finalmente perceberem que não podem mais jogar esses jogos, você pode nem querer mais eles. Então, repita comigo: eu não caio em testes. Eu mantenho meu poder. Escreva isso nos comentários. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mostre para eles. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo. Número 7. Quando eles finalmente perceberem o que perderam, quando acordarem, você será uma pessoa diferente. É engraçado como isso funciona, não é? Por muito tempo, eles se sentiram confortáveis. Sabiam que você sempre estaria lá, sempre tentando, sempre provando. Eles te subestimaram, não porque te odiavam, mas porque achavam que você nunca iria embora. Achavam que você sempre estaria disponível. Eles achavam que seu amor, sua atenção, sua energia eram garantidos. Mas então você fez algo que eles nunca esperavam. Você se afastou, ficou em silêncio, desapareceu. No começo, eles não perceberam. Eles continuaram como se nada tivesse mudado, acreditando que, como sempre, você voltaria, que você cederia primeiro, que eventualmente você entraria em contato, mandaria uma mensagem ou tentaria consertar as coisas. Mas, com o passar dos dias, com o passar das semanas, algo mudou. O silêncio ficou mais alto. E foi aí que tudo começou. Eles começaram a pensar demais. Começaram a analisar tudo. Começaram a questionar se realmente te conheciam. Espera aí. Por que eles não entraram em contato? Estão bravos? Estão magoados? Ou pior, será que estão seguindo em frente? A mente deles se tornou um campo de batalha de dúvidas e arrependimentos, porque pela primeira vez eles não tinham mais certeza sobre você. Pela primeira vez, eles tiveram que se perguntar. E deixe-me dizer uma coisa, meus amigos: questionar é o pior castigo. Porque agora, eles começam a repassar todas as conversas, todas as interações, todos os momentos em que tiveram a chance de tratar você melhor. E não o fizeram. Eles se lembram das mensagens, das vezes que ignoraram, dos dias em que não se esforçaram, das vezes em que escolheram outra pessoa ou outra coisa em vez de você. E, de repente, isso não parece mais tão bom. Porque aqui está a verdade brutal. Eles só veem o seu valor quando sentem a sua falta, não quando você explica para eles, não quando você implora para que eles entendam, não quando você tenta fazer com que eles te apreciem. Só quando sentem isso. E quando percebem isso, já é tarde demais, porque é aí que rola a reviravolta. Quando finalmente acordam, você não será mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. A pessoa que antes esperava ao lado do telefone se foi. A pessoa que antes se contentava com migalhas se foi. A pessoa que antes inventava desculpas para o comportamento deles se foi. E é aí que o verdadeiro poder é recuperado. Porque agora, são eles que estão sentindo a perda. E não é só sobre perder você. É sobre perder a versão de você que os amava incondicionalmente, apesar de tudo. A versão de você que teria feito qualquer coisa para que desse certo. A versão de você que dava sem limites, esperando que eles finalmente vissem o seu valor. Essa versão de você não existe mais. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa constatação dói. Eles começam a se perguntar se algum dia poderão ter você de volta. Começam a agir, a testar as águas, a procurar maneiras de voltar à sua vida. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Você ainda quer eles de volta? Porque agora você mudou. Você aprendeu que seu valor não é algo que alguém deve perceber depois de te perder. Você aprendeu que o amor não é sobre provar constantemente seu valor para alguém que não te vê.
Você aprendeu que o verdadeiro valor não está no que você dá, mas no que você protege. E agora você não está mais buscando a validação deles. Agora você se valida. Então, quando eles finalmente baterem à sua porta, quando finalmente mandarem aquela mensagem, quando finalmente perceberem o que perderam e esperarem que você esteja lá como antes, eles não vão encontrar a pessoa que achavam que conheciam. Eles vão encontrar alguém mais forte, mais sábio, intocável. E deixa eu te dizer uma coisa: nada é mais poderoso do que uma pessoa que não precisa mais daquilo que antes a destruía. Então, quando eles perceberem o que perderam, não sinta pena deles. Sinta gratidão por você mesmo, porque esse é o momento em que você alcança o seu eu superior, a versão de você que não se conforma mais, não espera mais, não dá acesso a qualquer um. Esse é o momento em que você realmente segue em frente. Então, repita comigo. Eu não espero que ninguém veja o meu valor. Eu já sei disso. Número 8. O nível final. Tornar-se completamente desapegado é intocável. O maior poder é não precisar de ninguém. É isso, meus amigos. O nível final, o lugar onde a maioria nunca chega. O lugar onde você se torna verdadeiramente intocável. Porque enquanto a maioria das pessoas fica presa, apegada, esperando, perseguindo você, você deixa tudo para trás. E deixe-me dizer uma coisa: isso é liberdade. Porque quando você para de precisar de alguém, você para de ser controlado por essa pessoa. Quando você para de buscar validação, você para de se decepcionar com ela. Quando você para de se importar com as opiniões, a ausência e a aprovação dos outros, você se torna imparável. Mas sejamos realistas. A maioria das pessoas nunca chega aqui. Elas ficam presas, elas se agarram, elas vivem com medo. Medo de que, se realmente deixarem ir, ficarão sozinhas. Medo de que, se pararem de tentar, nunca mais encontrarão o amor. Medo de que, se pararem de perseguir, nunca serão escolhidos. E esse medo, essa é a prisão. É a razão pela qual as pessoas continuam repetindo os mesmos ciclos, continuam caindo nos mesmos truques, continuam entregando seu poder a pessoas que nunca o mereceram. Porque, no fundo, elas ainda acham que o amor tem que ser conquistado. Elas ainda acham que tem que provar seu valor. Ainda acham que outra pessoa decide o seu valor. Mas agora, você sabe melhor. Você viu o que acontece quando se afasta. Você viu como as pessoas reagem quando perdem o acesso a você. Você viu como a sua energia, a sua presença, nunca foi o problema. O problema era dar isso de mão beijada. Mas agora, você recuperou isso. E é aqui que a verdadeira magia acontece. Quando você se distanciar, quando você realmente deixar ir, quando você parar de precisar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, as pessoas vão começar a correr atrás de você. Não porque você está jogando, não porque você está tentando manipulá-las, mas porque a autossuficiência é magnética. Olhe ao seu redor. As pessoas mais atraentes, aquelas com quem todos querem estar, não são aquelas que correm atrás de amor, validação ou atenção. São aquelas que estão tão focadas em sua própria vida, sua própria paz, sua própria energia, que os outros naturalmente querem estar em sua órbita. É por isso que, no momento em que você para de esperar pela mensagem delas, para de perseguir a página delas, para de se perguntar se elas vão voltar, elas começam a pensar em você, porque de repente você é aquele que elas não conseguem entender. De repente, você é aquele que não é fácil de entender. De repente, você é aquele que eles temem perder para sempre. E quando eles percebem isso, você já nem se importa mais, porque você está livre. Livre dos jogos emocionais, livre do pensamento excessivo sem fim, livre da necessidade da aprovação deles. E deixa eu te dizer uma coisa: nada é mais poderoso do que uma pessoa que não busca mais validação. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos.
Perceba isso e você encontrará força. É exatamente isso que acontece quando você se desapega totalmente. Porque quando você percebe que seu valor nunca esteve nas mãos deles, você nunca mais vai perseguir nada. Nem amor, nem atenção, nem validação. E é aí que você vence, porque agora você segue em frente nos seus próprios termos. Agora você não se importa. Se eles voltarem, se arrependerem, se finalmente perceberem o que perderam, porque você já sabe o que ganhou: sua paz, seu poder, seu respeito próprio. E acredite, quando você finalmente entrar nessa energia, eles vão sentir, vão perceber, vão ficar obcecados, mas você não vai se importar, porque você superou a versão de si mesmo que antes precisava deles. Então, repita comigo: eu sou o prêmio. Eu não persigo nada. Eu atraio tudo. Escreva nos comentários, deixe isso penetrar. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. E meus amigos, se vocês chegaram até aqui, vocês já venceram, porque no momento em que vocês deixaram de precisar da validação deles, vocês já recuperaram seu poder. Se vocês chegaram até aqui, vocês já mudaram sua mentalidade. Mas entendam isso. Isso é apenas o começo. A mudança não acontece da noite para o dia. Ela acontece através da consistência, da autoconsciência e da escolha diária de se colocar em primeiro lugar. A partir deste momento, proteja sua energia como se fosse seu bem mais valioso. Por que é? Estabeleça limites sem culpa. Afaste-se quando não for valorizado. Exija mais de si mesmo. É assim que você recupera seu poder. Agora entre em ação. Clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais dicas poderosas. E lembre-se, no momento em que dominar isso, você se tornará intocável.